6. Alimentação imprópria causa doenças. Os homens poluíram o templo da alma e Deus os conclama a despertarem e esforçar-se com todas as suas energias para reconquistar sua varonilidade dada por Deus. Coisa alguma, a não ser a graça de Deus, pode convencer e converter o coração. Somente dele podem os escravos do hábito obter força para romper as algemas que os prendem. É impossível ao homem apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, enquanto persistir na condescendência com hábitos que o privam do vigor físico, mental e moral. De novo, diz o apóstolo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ignorância voluntária das leis da vida. A estranha ausência de princípios que caracterizam esta geração e que podem ser observada em seu desrespeito às leis da vida e da saúde é de causar pasmo. Prevalece a ignorância sobre este assunto, enquanto a luz está brilhando em torno deles. No que respeita à maioria, sua principal preocupação é: que comerei? Que beberei? Com que me vestirei? Não obstante tudo o que é dito e escrito sobre como devemos tratar nosso corpo, e o apetite é a grande lei que governa homens e mulheres em geral. As faculdades morais são enfraquecidas porque os homens e as mulheres não vivem em obediência às leis da saúde, nem fazem deste assunto um dever pessoal. Os pais transmitem a seus descendentes seus próprios hábitos pervertidos. As enfermidades repulsivas poluem o sangue e deprimem o cérebro. A maioria dos homens e mulheres permanecem na ignorância das leis de seu ser e condescendem com o apetite e as paixões às espessas do intelecto e da moral, e parecem dispostos a permanecer na ignorância do resultado de sua violação das leis da natureza. Toleram o depravado apetite no uso de venenos lentos, que contaminam o sangue e solapam as forças nervosas, e, em consequência, acarretam sobre si enfermidades e morte. Seus amigos chamam ao resultado desta conduta a dispensação da providência. Nisto, insultam o céu. Rebelaram-se contra as leis da natureza e sofrerão a punição deste procedimento abusivo. Sofrimento e mortalidade predominam agora por toda parte, especialmente entre as crianças. Quão grande é o contraste entre esta geração e os que viveram durante os primeiros 2000 anos. Resultados do apetite descontrolado. A natureza protestará contra toda transgressão das leis da vida. Ela suporta os abusos até onde pode, mas finalmente vem a retribuição e recai tanto sobre as faculdades físicas como sobre as mentais. Nem finda com o transgressor, os efeitos de sua condescendência são vistos em seus descendentes e o mal se transmite de geração a geração. Violadas as leis natural e espiritual. Há muitos dos aflitos que foram curados, disse Cristo. Não pequeis mais, para que te não suceda alguma coisa pior. João, capítulo 5, versículo 14. Assim ensinou que a doença é o resultado da violação das leis de Deus, tanto naturais como espirituais. Não existiria no mundo a grande miséria que há se tão somente os homens vivessem em harmonia com o plano do Criador. Cristo fora o guia e mestre do antigo Israel e ensinara-lhe que a saúde é o prêmio da obediência às leis divinas. O grande médico que curava os doentes da Palestina falava a seu povo da coluna de nuvem, dizendo-lhe o que devia fazer e o que Deus faria por ele.
Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, disse, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor, que te sara. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Cristo deu a Israel definidas instruções acerca de seus hábitos de vida e assegurou-lhe: e o Senhor de ti desviará toda enfermidade. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 15. Quando cumpriam as condições, verificavam-se as promessas. Entre as suas tribos não houve um só enfermo. Salmo, capítulo 115, versículo 37. Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentada proposta sobre proposta, até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. Ele tomaria o fruto da vide, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento, e convertê-los-ia em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Dominariam de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Sob a influência da bebida alcoólica, os homens seriam levados a praticar todas as espécies de crimes. Mediante o apetite pervertido, o mundo seria corrompido. Levando os homens a tomarem álcool, Satanás os faria descer cada vez mais baixo. Satanás foi bem-sucedido em desviar de Deus o mundo. As bênçãos providas por ele em seu amor e misericórdia, Satanás transformou em maldição mortal. Encheu o homem de forte desejo de tomar bebida alcoólica e de fumar. Este apetite não fundamentado na própria natureza tem destruído milhões. O segredo da estratégia do inimigo. Intemperança de qualquer espécie embota os órgãos perceptivos, enfraquecendo tanto as energias cerebrais que as coisas eternas não são apreciadas, mas consideradas como comuns. As mais elevadas faculdades da mente, destinadas a elevados desígnios, são postas em servidão às paixões inferiores. Se nossos hábitos físicos não são corretos, nossas faculdades mentais e morais não podem ser fortes, pois existe grande afinidade entre o físico e o moral. Os nervos cerebrais, que se comunicam com todo o organismo, são o único meio pelo qual o céu pode comunicar-se com os homens e afetar-lhes a vida no recôndito. Qualquer coisa que perturbe a circulação das correntes elétricas no sistema nervoso diminui a resistência das forças vitais, e o resultado é um amortecimento das sensibilidades mentais. Testemunhos, volume 2, página 347. Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. Seu mais forte poder sobre o homem exerce-se através do apetite. E este procura ele estimular de todos os modos possíveis. Conselhos sobre o regime alimentar, página 150.